Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Desde já peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas e se inscreva caso ainda não seja um inscrito. Bom, meus irmãos, continuaremos a abordagem concernente às questões últimas. Pois muito bem, então a perspectiva bíblica possibilita a aquisição de conhecimento e a formulação de argumentos, porém o realiza com base em fundamentos distintos dos princípios indefensáveis adotados pelos não adeptos do cristianismo. Iniciamos com a passagem de Romanos 1, 18 ao 20, a qual afirma: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Determinados teólogos adotam uma interpretação mais ou menos empírica desse trecho, sugerindo que, ao contemplar o universo, o ser humano adquire conhecimento sobre Deus e alguns de seus atributos, e que essa evidência na criação torna sua negação de Deus inexcusável. No entanto, considerando que o empirismo é inerentemente e irremediavelmente falho, é incorreto acreditar que algum conhecimento ou informação possa ser derivado da observação. Em outras passagens, Paulo declara que Deus, em sua sabedoria divina, assegurou que a humanidade não poderia conhecê-lo por meio da sabedoria humana. 1 Coríntios 1:21. Portanto, esse trecho em Romanos não pode implicar que é viável para o ser humano construir um argumento que conduza, a partir da observação do universo, ao conhecimento de Deus. Na realidade, quando o ser humano interage com a natureza, é necessário que ele perceba que o Criador é o Deus cristão. Entretanto, o próprio ato de pensar torna-se impossível sem pressuposições específicas que estabelecem as condições prévias para a inteligibilidade. Dado que apenas os princípios bíblicos podem desempenhar esse papel, deduz-se que uma pessoa deve ter conhecimento de Deus em sua mente antes que a interação com a natureza traga à tona Deus ou qualquer outro pensamento inteligível em sua mente. Paulo afirma que Deus incorporou tais princípios em cada mente humana, de modo que uma pessoa deve reconhecer Deus como Criador do universo. O ser humano possui um conhecimento inato de Deus. Ele já possui conhecimento sobre Deus antes de observar ou interagir com o mundo. E quando observa ou interage com o mundo, ele deve ser lembrado do Deus que já conhece. Contudo, devido à impiedade, os não cristãos tentam reprimir esse conhecimento. Thomas Schreiner expressa: Deus costurou na trama da mente humana a sua existência e poder, de modo que eles são reconhecidos instintivamente quando alguém observa o mundo criado. Charles Hodge, embora um tanto empirista, admite: não se trata de uma mera revelação externa
da qual o apóstolo está falando, mas da evidência do ser e das perfeições de Deus, que todo ser humano possui em sua própria natureza, e em virtude disso é capaz de compreender as manifestações de Deus em suas obras. De acordo com a NLT, a tradução é: a verdade sobre Deus é conhecida por eles instintivamente. Deus colocou esse conhecimento em seus corações. Bom, esse conhecimento de Deus é inato, embora possa ser trazido à consciência de alguém, ou deva ser trazido à consciência de alguém. Quando o ser humano interage com a natureza, ele está presente na mente do ser humano e pode ou deve ser chamado à consciência de alguém antes e à parte de qualquer experiência, sensação ou interação com a natureza. Mesmo que as considerações gramaticais em torno do versículo 19 sejam inconclusivas, Romanos 2, 14 ao 15 dissipa qualquer dúvida de que Deus dotou o ser humano com conhecimento inato sobre si mesmo. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Certamente, quando pessoas de outras nações que não possuem a lei cumprem naturalmente o que a lei exige, elas se tornam uma lei para si mesmas, mesmo sem terem a lei. Elas demonstram que as exigências da lei estão inscritas em seus corações, e suas consciências também testemunham, ora acusando, ora defendendo. Esses dois versículos indicam que o conhecimento inato do ser humano é específico. Não se trata apenas de uma percepção geral do divino ou de uma inclinação instintiva para a adoração. Esse conhecimento inato inclui, no mínimo, o código moral fundamental da Bíblia cristã. Robert Haldane comenta, abre aspas, essa luz natural da compreensão é chamada de lei escrita no coração, porque é impressa na mente pelo autor da criação e é obra de Deus tanto quanto é escrita nas tábuas de pedra. Fecha aspas. Portanto, embora possamos ser incapazes de listar todas as proposições contidas nesse conhecimento inato, sabemos que ele é suficientemente detalhado e específico para excluir todas as cosmovisões e religiões não cristãs. Apenas o cristianismo é compatível com ele. O versículo 15 menciona a consciência. É importante esclarecer que a consciência não é uma parte do ser humano separada da mente ou intelecto. A tricotomia antropológica e a pregação popular frequentemente ensinam que a consciência é a voz de um espírito ou coração não intelectual. No entanto, espírito e coração nas Escrituras são termos intelectuais e frequentemente são sinônimos de mente. O versículo indica que as consciências das pessoas estão em operação quando seus pensamentos as acusam ou as defendem. Portanto, a consciência é uma função da mente e não uma parte separada e não intelectual do ser humano. João Calvino aborda o conhecimento inato do ser humano sobre Deus em suas Institutas da Religião Cristã. Embora o trecho a seguir seja da tradução de Barthes, também podemos usar a referência da tradução de
Beveridge nas notas de rodapé quando sua interpretação for útil ou preferível. Abre aspas. Existe na mente humana, e de fato por instinto natural, uma consciência da divindade. Isso tomamos como algo além de controvérsia. Para impedir que alguém se refugie na pretensão da ignorância, Deus próprio implantou em todos os homens um certo entendimento de sua majestade divina. Renovando constantemente sua memória, ele derrama repetidamente gotas frescas. Portanto, quando todos percebem que há um Deus e que ele é o Criador deles, eles são condenados por seu próprio testemunho, porque falharam em honrá-lo e consagrar suas vidas à sua vontade. Tão profundamente a concepção comum ocupa as mentes de todos, tão tenazmente ela habita nos corações de todos. Homens de juízo sadio sempre terão certeza de que um senso de divindade, que nunca pode ser apagado, está gravado na mente dos homens. Pois o mundo tenta tanto quanto é capaz de eliminar todo o conhecimento de Deus e, por todos os meios, corromper o culto a Ele. Digo apenas que, embora a dureza estúpida em suas mentes, que os ímpios ansiosamente conjuram para rejeitar a Deus, se desgaste o senso de divindade que eles desejavam muito extinguir, prospera e em breve brota. Disto concluímos que não é uma doutrina que deve primeiro ser aprendida na escola, mas uma da qual cada um de nós é mestre desde o ventre de sua mãe, e que a própria natureza não permite que ninguém esqueça, embora muitos se esforcem com todas as forças para este fim. Fecha aspas. Bom, então, a mente humana não surge como uma tábula rasa, não começa como uma tela em branco desprovida de qualquer informação a priori. Pelo contrário, cada pessoa nasce com um conhecimento inato e uma consciência de Deus. Os pré-requisitos para a aquisição da linguagem, o pensamento racional e a contemplação teológica estão presentes na mente humana. Assim, ninguém pode pensar ou falar sem pressupor e utilizar premissas bíblicas que fornecem as condições prévias de inteligibilidade. Portanto, até mesmo objeções contra o cristianismo devem primeiro pressupor a cosmovisão cristã para terem significado. No entanto, uma vez que assumimos a cosmovisão cristã, a força e o conteúdo de todas as objeções desaparecem. Ninguém pode atribuir sentido, mesmo a religiões falsas como o budismo e o islamismo, sem primeiro adotar as premissas bíblicas que possibilitam que a lógica, a linguagem e a ética tenham sentido. É necessário pressupor o cristianismo, mas uma vez que o cristianismo descarta outras religiões desde o início, ao assumi-lo, outras cosmovisões também não podem ser verdadeiras. Sem pressupor premissas cristãs, não podemos chegar a nenhuma verdade ou conhecimento. Mas então não podemos saber que não podemos saber nada, e não pode ser verdade que nada é verdade. Portanto, o cristianismo é uma condição prévia necessária da inteligibilidade e do conhecimento. Toda proposição concebível é evidência para a existência de Deus e para a cosmovisão cristã. Roubar é errado é uma proposição que carece de qualquer justificação autoritária, a não ser que alguém onipotente e onisciente tenha dito:
ou revelado de maneira proposicional sua proibição desse ato a criaturas que carregam sua imagem de uma mente racional, e então faça ser realizada essa ordenança com uma punição que considera adequada, como condenação eterna. O ateísmo e outras filosofias, crenças e visões de mundo não cristãs não possuem fundamento para afirmar que o roubo é moralmente errado. Com fundamento em suas premissas, tais visões de mundo sequer podem tornar o termo errado universalmente aplicável. Os adeptos de tais crenças e filosofias não podem determinar autoritariamente o roubo, nem mesmo podem impor regras contra essa prática. A proposição roubar é errado acha justificação racional unicamente na visão de mundo bíblica e cristã. Ainda que muitos não cristãos também creem que roubar é errado, se suas visões de mundo ou crenças não podem conduzir à conclusão de que roubar é errado, e o cristianismo é o único que pode produzir essa conclusão, isso só pode significar que tais não cristãos pressupuseram o cristianismo ao chegar a essa conclusão. Ainda que tentem suprimir seu conhecimento do Deus bíblico e cristão, eles se traíram ao declarar proposições que não podem ser deduzidas unicamente de princípios bíblicos e cristãos. Eles se traíram ao afirmar declarações ou proposições que só podem ser deduzidas unicamente daquilo que está na cosmovisão bíblica. Além disso, ainda que a proposição roubar é errado, Além disso, ainda que a proposição roubar é certo seja falsa, segundo os pressupostos da Escritura, a própria proposição é inteligível unicamente no sistema bíblico, pelo fato de que, fora da visão de mundo bíblica ou cristã, não há a possibilidade de determinar ou justificar os conceitos de certo e errado e qualquer definição de roubo. Em outras palavras, mesmo quando não cristãos afirmam proposições falsas, tais proposições são ininteligíveis e são entendidas como falsas somente porque esse mundo é o que a visão de mundo bíblica define ou afirma que é. Mas isso é claro, estamos utilizando o roubo apenas como um exemplo. O que foi falado tem aplicação a todas as proposições, de forma que os ímpios e não cristãos realmente usem pressupostos da Escritura ou cristianismo em todas as proposições que proferem e em todos os atos que praticam. Assim, diferente da objeção de que não existem provas suficientes de que Deus existe ou que o cristianismo é verdadeiro, a revelação de Deus é inescapável, visto que ele tornou a verdade clara e específica. Romanos 1,19. Entretanto, os não cristãos não aceitam reconhecer ou agradecer a Deus, que lhes deu a condição prévia de inteligibilidade e saber. O apóstolo Paulo os critica e condena por essa razão ao escrever: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
Romanos 1, 18, 21 e 28. O problema nunca foi a falta de provas, mas o problema é que os não cristãos detêm a verdade por meio de sua injustiça. Eles encobrem a verdade porque são pessoas perversas. Eles já têm conhecimento de Deus. O conhecimento é tão parte deles que não podem escapar dele. Entretanto, porque os não cristãos são estúpidos e perversos, eles não aceitam admitir que possuem tal conhecimento. Porém, ainda que neguem a Deus, eles permanecem sendo criaturas que foram feitas à sua imagem, habitando no mundo que ele criou, e assim devem empregar premissas bíblicas em tudo que concebem ou afirmam. Para os cristãos, tal fato fornece o fundamento de uma estratégia invencível. Ainda que tal conhecimento de Deus esteja implícito em tudo que alguém diz e realiza, às vezes ele é manifesto mais claramente. O apóstolo Paulo fala aos atenienses que até os poetas gregos escreveram: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Atos 17, 28. Essa citação do apóstolo Paulo foi tirada do poema Fenômenos, do poeta Arato, século 3 a.C. E se somos criação ou geração, como podemos justificar a adoração aos ídolos, isso é, servir coisas ou objetos inferiores a nós? Segundo o apóstolo Paulo, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Verso de número 29. A adoração não cristã não condiz com o conhecimento inato de Deus. O conhecimento que o ser humano possui em sua mente é substancial e específico a ponto de excluir todas as formas de adoração não cristã. Dessa forma, esse conhecimento intrínseco não apenas rejeita o ateísmo, mas também repudia o budismo, o islamismo e todas as outras religiões e filosofias não cristãs. Os textos sagrados dessas religiões e filosofias falsas revelam um entendimento inato de pressupostos cristãos, mas posteriormente recusam-se a viver de acordo com o que reconhecem como verdadeiro. Como Paulo declara: pois, mesmo tendo ciência de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas tornaram seus corações mas tornaram-se vãos em seus pensamentos, e seus corações insensatos se obscureceram. Afirmando serem sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens que se assemelham a seres humanos mortais, aves, animais e répteis. Romanos 1, 21 ao 23. Então, qual é o veredito? Uma vez que a revelação de Deus para o homem é inevitável, a supressão desse conhecimento pelo homem é indefensável, pois desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, seu eterno poder e divindade, são claramente vistas desde a sua criação. Verso de número 20, da versão NJB. O grego afirma que tais indivíduos não têm apologia,
nenhuma defesa. Suas posições não cristãs são indefensáveis. Uma faceta da defesa de nossa fé implica em mostrar que os não cristãos não têm argumentos para suas próprias crenças. Pelo contrário, os pegamos em contradição. Eles negam a fé cristã, enquanto continuam a utilizar pressupostos cristãos. Com suas palavras, negam o que sabem em seus corações. Essa supressão inescapável da verdade, ou melhor, supressão indefensável da verdade e da evidência, leva à sua inevitável condenação. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Verso de número 18. A ira de Deus é derramada sobre os réprobos até nesta vida, quando Deus os entrega a uma mente depravada. Além disso, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma mente depravada, para fazerem coisas que não convêm. Versículo 28. Sua maldade cresce, e seus pecados tornam-se mais grotescos e antinaturais. Como exemplos, Paulo menciona a homossexualidade e a idolatria. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Versos 24 a 27. Ele também enumera outros pecados pelos quais Deus os punirá com tormento eterno no inferno. Estando cheios de toda injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e sem misericórdia. Versos 29 a 31. Os não cristãos não se entregam a essas práticas em completa ignorância. Pelo contrário, Paulo enfatiza novamente o conhecimento inato de Deus em Romanos 1,31. Eles, embora conheçam o decreto de Deus de que os que praticam tais coisas merecem a morte, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles têm ciência do que Deus exige, mas recusam-se a se submeter. Além disso, aprovam aqueles que se rebelam contra ele. Isso descreve os não cristãos de nossa geração tanto quanto qualquer outra. Eles não apenas desobedecem aos mandamentos de Deus, mas também endossam aqueles que fazem o mesmo, apoiando e incentivando ateus, idólatras, homossexuais, abortistas
e todo tipo de pessoas detestáveis e más. Em seus corações possuem conhecimento sobre Deus e seus mandamentos. E assim como a revelação de Deus para eles é inescapável, sua condenação é inevitável. Bom, vamos encerrando por aqui. Espero que o conteúdo desse vídeo sirva de edificação para a sua vida e peço que venha a compartilhá-lo com outras pessoas para que também sejam edificadas. Obrigado pela atenção e por ter assistido a esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e que Deus abençoe sua vida.